Hello, boys and girls. This is Teacher Leo com mais uma aula de Geography. Como é que vocês estão, galerinha? Galerinha do 8º ano. Estão todos bem? Ok, very good, very good, very good. Gostaram do meu background? Cool, legal meu background. Pois é, galera, a gente aqui vai continuar nas aulas aqui com Teacher Leo de Geography, vai continuar dando uma aprofundada no que Teacher Júlio viu lá pela manhã com vocês, tá? No que tange a questão da geografia, a gente também vê alguma coisa de história aqui, tá bom? Mas a gente vê sobre uma perspectiva diferente, a gente vê sobre a perspectiva da língua inglesa. Eu trago materiais para vocês aqui, tá? Eu trago outras fontes, tá certo? E a gente vai sempre aqui se preocupando também em entender os conceitos dentro da língua inglesa, tá bom? Então, não se esqueçam de assistirem essa aula com caderno, caneta e lápis, ok? Vamos lá, vamos começar a trabalhar, que é importante a gente trabalhar, a gente aprender. Eu sei que hoje é sexta-feira, eu sei que hoje está todo mundo doido para sextar, tá certo? Mas ainda não é a hora, tá bom? Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos lá, a gente vai começar falando, a gente vai dar sequência lá no assunto de geography, de geografia lá pela manhã, né? Vocês estão trabalhando as teorias demográficas, né? O que é a teoria demográfica? É tentando entender como é que vai ser esse crescimento geográfico, esse crescimento populacional e como esse crescimento populacional ele vai afetar o nosso mundo, né? A verdade é que afeta. Pode afetar positivamente, pode afetar negativamente, mas a verdade é que afeta sim, afeta a nossa sociedade, afeta o nosso mundo, tá certo? Então, uma das mais famosas, se não a mais famosa de todas, é a teoria malthusiana. Então, ó, primeiro conceito a ser anotado aqui, ó, Malthusian Theory. Malthusian Theory. A gente vai aprender um bocado de conceito legal aqui hoje, tá certo? Então, ó, Malthus believe, aqui Malthusian Theory of Population Definition. Então, vamos ver a definição aqui do que é, né? A teoria dele. The Malthusian theory of population is a theory of exponential population growth and arithmetic food supply growth. Thomas Robert Malthus, an English cleric, a scholar, published his theory in 1798, writing an essay of the principle of population. Então, ele diz aqui basicamente a teoria malthusiana, né? Já vou dizendo de cara que ela não vingou, né? Ela não se transformou em realidade, mas ele pregava o seguinte, ele pregava que a população ia crescer vocês vão aprender isso, né? Lá em matemática, quando estiverem no ensino médio, tá certo? Que a população cresce, tem um crescimento exponencial. O que é exponencial? Vocês vão ver em matemática, pode até perguntar a professora de matemática, né? O que é crescimento exponencial? É aquele crescimento que ele não é constante. Ele vai crescendo, quanto mais o tempo vai passando, mais crescendo vai. Então, essa curva ela vai fazendo isso. Se o crescimento é constante, ela vai crescendo um pouquinho, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo mais ou menos matemático. Vamos dizer que tudo cresça a um percentual de 2, a um montante de 2. Então, hoje algo é 2, daqui a pouco algo é 4, daqui a pouco algo é 6, daqui a pouco é 8, daqui a pouco 10, daqui a pouco 12, daqui a pouco 14, e por aí vai. Você vê, vai crescendo de 2 em 2, mas vai crescendo devagar. Numa maneira exponencial, ele vai dobrando, esse crescimento é duplicado. Então, começa com 2, depois 4, até aí tudo bem, né? Aí de 4 já vai para 8, de 8 já vai para 16, 16 vai para 32. Você vê que
à medida que o tempo vai passando, essa curva ela vai fazendo isso, cada vez o valor vai aumentando mais. E quando ela é um crescimento aritmético, tá? Então, ele vai crescendo, vamos dizer, 2 em 2, 3 em 3, e aí vai sempre somando mais 3, somando mais 3. Então, ele achava que population, né, growth and arithmetic, exponential population growth, né? Então, ele achava que a população ia crescer nesse crescimento exponencial e o food supply, tá, gente? Food supply significa o fornecimento de alimentos. O food supply, né, a produção de alimentos, teria um crescimento aritmético. Então, a população fazendo isso, enquanto a comida faz isso. Deixa eu ver se eu acho um... Oh, cliquei errado aqui, mas de qualquer forma não perdi. Deixa eu ver, porque com um gráfico fica mais fácil de mostrar. Não acredito que não tem o gráfico mostrando. Depois a gente vê aqui, a gente tem Malthusian, vamos ver se a gente tem. Não tem um gráfico, gente, que coisa incrível. Aqui, ó, o gráfico, tá vendo? Malthusian Catastrophe, ele chamava de catástrofe, né? Então, aqui a população, ó, chega um ponto aqui que eles se encontram, esse ponto aqui de produção da comida com a população mundial. Você vê que a população, a produção da comida, ela vai crescendo constantemente, enquanto a população ela vai crescendo exponencialmente, né? Então tem um momento que elas se encontram aqui, ó. Esse encontro, enquanto a população está aqui, a produção de comida é aqui. Então ela vai crescendo com o tempo e a produção de comida também. No começo elas estão pare, né? Porque a gente começa, né? 2, a exponencial 2, 4. Aritmética 2, 4 também. Mas aí de 4, exponencial já vai para 8, enquanto a aritmética vai para 6. Então você já vê que já diferenciou. Então tem um momento aqui, o ponto de encontro aqui, é onde, digamos assim, tem exatamente a quantidade de comida para a população. Depois disso, ele chama de catástrofe. Por quê? Porque aí você vai ter mais gente do que comida para se comer. E aí as pessoas vão morrer de fome. Mas a gente já sabe que isso não aconteceu. Ele previu isso lá em 1798, mas não aconteceu. Tá? A gente está vivo aqui, né? 220 e poucos anos, né? Estamos aqui vivos, a gente vai explicar o porquê. Então, Malthusian explain. Population and food supply, a gente já explicou isso. Geometric progression. População cresce em crescimento geométrico, na verdade, o termo é esse, crescimento geométrico. E a comida em crescimento aritmético. Tá? Então, eu já expliquei essa questão da matemática. Population control. Então, ó, Malthus then argued that because there will be a higher population than the availability of food, many people will die from shortage. Então, basicamente, né, population control, anotem aí, controle populacional, tá? Então, he theorized this correction would take place in form positive checks. These checks would lead to Malthusian catastrophe. Então, aqui é mais ou menos o que eu já falei, né? Que ele previa essa catástrofe. E a gente vai chegar lá, a gente vai entender por que não se transformou em realidade. Positive checks or natural checks. He believed the natural force will correct the imbalance between food supply and growth in the form of natural disasters. Então, ele dizia que poderia ter um outcome, um resultado final, né? Poderia ter um positivo, ele chamava isso de resultado positivo, tá? Em que ele acreditava que em algum momento a própria natureza ela ia se autorregular, né? Ia acontecer alguma catástrofe do tipo um desastre natural, um alagamento, né? Um terremoto, alguma coisa causada pelo homem, como guerra ou fome, e aí se autorregularia, morreria e voltaria a se regularizar. O que é que poderia ser feito para se prevenir isso, né? Quais são as soluções dele?
preventative measures to control the growth population, may include family planning, late marriages and celibacy. Então, o que é que ele dizia? Ele dizia, olha, para a gente prever essa catástrofe, a gente tem que controlar a população. Desculpa, controlar o crescimento da população. E quais são? O que é que deveria ser feito, né? Ele diz aqui family planning, então planejamento familiar, algo que é utilizado nos dias de hoje. Late marriage, então as pessoas demorarem para se casar, porque quanto mais elas demoram para começar a ter filhos. Isso também aconteceu, acabou acontecendo. E celibacy, né? Celibacy, que é o celibato, né? Que é a não ter relação, as pessoas não terem relação sexual para evitar filho, ponto final. Vamos lá. Malthusian Trap, né? Qual foi a armadilha, qual foi o problema dessa teoria, né? Malthusian population high level of growth and more advanced is the idea high level of food production create more advanced and create higher population levels then lead to food shortage because the higher population needs to live on land used to grow crops. Bom, a teoria dele faz sentido, né? Ele diz o seguinte, ele diz que apesar da tecnologia na agricultura, na produção agricultural, tá? Mas quanto mais comida se tem, mais pessoas vão nascer para comer essa comida, porque você tem mais qualidade de vida, com mais qualidade de vida as pessoas tendem a ter mais filhos, e aí nunca o crescimento, a tecnologia vai acompanhar, tá? Além do mais, para se ter mais gente, as pessoas vivem na Terra. As pessoas estão vivendo na Terra, você, para ter, para poder dar conta de alimentar as pessoas, precisa de mais terra. Então, vai chegar uma hora que não ia ter terra para as pessoas, ou ia ter que escolher entre ou terra para cultivar ou lugar para as pessoas morarem. Vamos lá. Per capita income gains, because also creates population growth. Então, mais ou menos isso. Então, vamos lá. Criticism of the Malthusian theory. Population growth, food production, global trade and calculation. Então, vamos lá. 4 pontos aqui. Crescimento da população. Have not played out, have grown, not food production also risen of technological advancements. Então, crescimento da população acabou acontecendo o que ele queria que acontecesse, não do jeito que ele queria que acontecesse, né? Então, hoje existe planejamento familiar, as pessoas têm bem menos filhos do que tinham no passado, através de contraceptivos, através de tecnologias que ajudou a gente a prevenir, né? Pílula anticoncepcional e tantas outras coisas, tá? Então, a população não cresceu do jeito que ele ia imaginar, ele não preveu esse surgimento dessas tecnologias, tá certo? A população continua crescendo rápido, de maneira perigosa, e não existe mais um medo de suprir essas pessoas com alimento, tá? A preocupação aqui é da destruição das florestas, da água, da utilização da água para alimentar essas pessoas. Food production. Então, thanks to the many technological advances, food production has American increased over the past century. Então, outra coisa que ele não preveu, né? Ele até preveu o crescimento da tecnologia, mas ele não preveu que a tecnologia produziria a maior produtividade. O que é uma maior produtividade? É exatamente mesmo pedaço de terra você produzir mais. Ele pensou assim, ok, tecnologias vão ser criadas, mas a gente ainda vai precisar da terra para criar. Mas ele não conseguiu prever que na mesmo pedaço de terra você consegue produzir mais. Cultural sector. Então, você vê, 25% da população trabalhava no setor da agricultura. Hoje, menos de 2% da população mundial trabalha com agricultura, tá certo? Então, só para você ter uma ideia do crescimento de produtividade. Tá bom? Global trade. Aqui, antes de entrar em global trade, voltando para a parte da produção de comida, tem a questão também de que o consumo de proteína hoje também é muito maior, né? Então, naquela época, eles se alimentavam muito mais de grãos, de legumes, de verduras, de frutas,
e pouco de carne, tá? Hoje se come muito mais carne, né? Hoje se come carne no mínimo uma vez, todas as pessoas comem no mínimo pelo menos uma vez por dia comem carne, né? Então, e tem gente que come mais do que isso. Então, houve uma época, por exemplo, há muito tempo atrás, que se comia carne uma vez por semana. Era uma vez por semana só que se comia carne, o resto da semana sem comer carne. Então, e nesse período aí era quase que uma especiaria, né? Quando se comia carne. Então, a carne também ajuda a alimentar a gente e você não precisa de tanto espaço assim, né? Você continua com o problema na questão da água, tá? Assim, é um consumo violento de água para você manter o gado, para manter, né? Produção de frango, de grado, de suíno, tá? A gente está enfrentando outros problemas. Também tem a questão do global trade, how can trade goods and services. Então tem essa questão do global trade que ele também não preveu. Ele achava assim que ele tinha a visão de onde ele era, né? Que se eu não me engano era da Grã-Bretanha, né? Ele era de onde? English cleric, então ele era inglês. Então na cabeça dele, ó, por exemplo, o mundo dele era a Inglaterra, então, por exemplo, ia faltar, né? Assim, poderia faltar um certo tipo de alimento que às vezes seria até estratégico para a sobrevivência. Mas ele não percebeu que hoje, com a tecnologia, avanço da tecnologia, avião, navio, tarará, tarará, você não precisa produzir tudo. Você pode produzir uma coisa, o Brasil produz uma quantidade imensa de soja, não é para nosso próprio consumo, isso é para exportação. Assim como a gente compra muita coisa, né? A gente não tem uma produção forte de milho, então muito milho também é importado, o trigo da gente é importado, boa parte vem da Argentina. Então existe essa troca que ele também não previu. Calculations, Malthus did not provide calculation for geometric growth, parametric growth since then. Então ele fez a previsão, mas ele não mostrou números, ele não fez cálculo, tá? Então, é isso daí, boys and girls, tá? Vamos aqui falar um pouquinho da Neo-Malthusian Theory. Então, aqui já é teoria neo-malthusiana, ou seja, depois de Malthus, né? Então, aqui quem se sobressai, né? É John Maynard Keynes. First Baron Keynes, era um inglês economista, tá certo? A gente vai aprender um pouquinho, tá? Sobre a teoria neo-malthusiana, tá certo? Many models in France, politics, with population control strategies, overpopulation, increases of depletion, and overpopulation, so complex industrial complex. Aqui ele fala que, né, por conta da industrialização, eles já começam a prever que essa teoria que ele estava determinando, ela realmente ela não vai se, ela não vai acontecer, tá certo, pessoal? Eles entendem que soluções irão aparecer, apesar de eles verem a existência de gargalos, tá certo? Gargalos que podem acontecer dentro do processo econômico, tá bom? Dentro ali do crescimento populacional. Nesse período também algumas potências começam a surgir, dentre elas a potência, os Estados Unidos, né, a potência americana, tá certo? E aí eles também vão entendendo que coisas como guerra, coisas desse tipo, vão também controlar a população, tá certo? Vamos lá. Breakout, Industrial Revolution, então, como eu estava dizendo, né? Industrial Revolution, anotem isso daí, Revolução Industrial, exatamente vem para quebrar todos os paradigmas, né? Com a Revolução Industrial, algo que inimaginável começa a acontecer, a produção em massa. Então, eles pensam assim, se a gente consegue fazer produção de produtos, né? Em massa, por que a gente não pode alimentos, produzir alimentos em massa? Então, começa a surgir essa ideia de que, calma, não é bem assim, mas também a gente precisa, né, ficar de olho. Aqui, depois da Segunda Guerra Mundial, aí entra forte a mecanização da agricultura, tá certo? Na verdade,
Isso, eu digo até com a pena, mas grandes guerras assim, pelo menos não mais hoje em dia, a gente não precisa mais de guerra para desenvolver tecnologia. Mas as guerras antigamente serviam como uma espécie de incentivo para a produção de tecnologia. Inclusive, dizem que um dos benefícios, né, do sistema nazista lá, do regime nazista, foi o desenvolvimento de vários equipamentos, várias tecnologias. Por quê? Com a intenção, mas a intenção era guerrear. Depois do fim da guerra, o que é que acontece? Essas tecnologias passam a ser analisadas assim, peraí, a gente podia usar isso para outras coisas, né? E aí, o que acontece aqui? A alta mecanização da agricultura, não só no regime nazista, ali na Alemanha, mas também nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos aí desenvolve aí uma indústria bélica violenta e às vezes você desenvolve uma tecnologia, ela não funciona bem para uma coisa, mas funciona bem para outra, ou funciona bem para uma coisa e vai funcionar também para algo mais produtivo. E aí eles chamam isso de revolução verde, né? Ou terceira revolução da agricultura, Green Revolution. Então, hoje você tem pouquíssimas pessoas trabalhando na agricultura, porque você tem, basicamente, quem trabalha na agricultura é quem sabe mexer na máquina. Quem mexe na máquina é quem vai lá e faz todo o trabalho, tá certo? Bom, também não vou me aprofundar nisso daqui, tá? E agora venho falar aqui de densidade demográfica populacional aqui, tá? Human densities, ok? Então, densidade humana, tá bom, boys and girls? Anotem isso daí. Então, population density is the number of people per unit of area. Então, a gente tem a quantidade, né? A gente tem lugares que são densamente povoados. E o que é que significa densamente? Tem muita gente num lugar só. E lugares com baixa densidade demográfica. São áreas que são vastas, áreas grandes, e não tem tanta gente assim. Por exemplo, Olinda ela é a quinta maior densidade demográfica do Brasil. Não sei se vocês sabem disso. Ok? Então, Olinda é a nossa cidade natal, é a quinta maior densidade demográfica do Brasil, a cidade com a quinta maior densidade demográfica do Brasil. O que é que significa isso? Olinda é uma cidade pequena, mas altamente populosa. A gente tem, eu não sei o tamanho de Olinda, mas a gente tem quase 400 mil pessoas morando em Olinda. Ok? Então, low density may cause an extinction vortex. Então, baixa densidade numa região também tem. A baixa densidade também é um problema, tá, gente? A gente acha que é a alta densidade que é o problema, é a baixa densidade é a solução, mas não. A baixa densidade também é um problema, por quê? Porque a gente causa a extinção daquele povo. Aquele povo acaba desaparecendo, né? A gente não quer isso, a gente não quer que as pessoas, que populações, ou etnias, ou raças, ou grupos, ou tribos sejam extintas. A gente quer todo mundo convivendo, a gente quer todo mundo na mesma tribo, digamos assim, todo mundo vivendo junto, tá certo? Sem também explosão, tá certo? Então, the world's population, né, a população mundial, tá, gente? Escrevam isso daí, é em torno de 7 bilhões, na verdade, eu acho que já está atrasada essa informação, eu acho que é de 7 bilhões e 800 mil, 7 bilhões e 800 milhões, tá aqui, ó. The population number of current living are estimated to have reached 7 billion 800 million in March of 2020. Então, essa informação aí já está defasada. Em março de 2020, a gente atingiu 7 bilhões e 800 milhões e a gente vai, daqui a pouco, chegar em 8 bilhões de pessoas, tá? Então, é gente pra dedéu. A gente, eu não tenho esse número agora de cabeça, mas existe uma previsão da gente aí atingir uma quantidade enorme, assim, 10 bilhões. A gente, cada vez mais, a população continua crescendo e crescendo. Ela estava até bem estabilizada até o século passado. De 2000 para cá, ela realmente tem dado uma embicada grande. O crescimento tem sido razoável, tá? Então, é algo que também a gente tem que se preocupar com isso, e principalmente vocês, né? A geração de vocês é a geração que realmente vai dar de conta, vai se dar, vai ter que cuidar dessa superpopulação.
A verdade é que não é ainda uma superpopulação. Por quê? Porque existe ainda muita área a ser explorada. O problema maior é que é muita gente querendo ficar num lugar, né? Então, você tem, por exemplo, mais de 50% da população mundial hoje em grandes cidades, né? Então, você tem cidades, às vezes, cidades dentro de um continente inteiro. Vamos dizer assim, vamos para o Brasil, por exemplo. O Brasil tem 27, né? 26 estados mais o Distrito Federal. Então, vamos colocar aí que também existam grandes cidades, né? Aí nas principais estados. Então, vamos dizer aí que a gente tenha 50 grandes cidades, 50. Então, a gente tem mais de 50% da população em 50 cidades e o Brasil tem 5 mil e tantos municípios. Então, você veja, tem 50 cidades com mais de 50% da população e os outros 50% com 4.950 municípios para ocupar os outros 50%. Então, veja como tem muito pouca gente em muitas áreas e muita gente em poucas áreas. E aí onde vão surgindo os problemas. Tá certo? Então, several of the most sensitive was city-states. Né? Então, aqui, ó, a gente tem um mapa. Vamos dar uma olhada aqui nesses aqui com a maior população, about 10 million. Aqui são países que têm abaixo de 10 milhões. A gente tem muitas também ali. Macau, que é na China, Mônaco, Singapura, Hong Kong, Gibraltar, países bem pequenininhos. E a gente tem above 10 million, aí a gente tem um monte de país. Tá. All the methods, arithmetic. Bom, a gente não tem muito o que ver. Então, vamos dar uma olhada nesse mapa aqui. Vamos ver se o mapa ajuda a gente aqui. Ó. Na verdade, o mapa mostra que é mais do meio ambiente, não é do assunto que a gente está tratando, que é densidade populacional. Vamos ver. Mônaco, aqui a cidade de Mônaco, né? Aqui Mongólia, tá? Mongólia é um país, tá? Por exemplo, é um país pouquíssimo povoado, um país que não tem praticamente nada lá, é mais montanha mesmo, mais verde, mais neve, também tem áreas lá de nevar bastante, tá? Aqui a população de 2007 a 2012, então vamos ver se a gente acha aqui. Habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente tem aqui, essa região aqui, ó, você vê que é bem pouco populosa. Por exemplo, a Europa, né? A Europa, se eu não me engano, tem, se eu não me engano, não tem nem 300 milhões de habitantes. Ou tem 300 e poucos milhões de habitantes. Mais ou menos a mesma população dos Estados Unidos. Por outro lado, você tem a China. A China é maior do que a Europa, mas tem uma população assim de 1,4 bilhões de pessoas. Então, aí a gente começa a entender os problemas. A population density está bem pequenininho aqui, mas vamos ver se dá para aumentar. Dá não. Então, a gente tem aqui, vamos lá, para essa parte vermelha, onde é que está a densidade mesmo. Você tem aqui essa região ó, do leste americano aqui, você vê os pontinhos, tá vendo esses pontinhos aqui, ó? São exatamente, opa, olha, então eu permito fazer isso, ó. Os pontinhos aqui, Nova York, aqui regiões da Flórida, ao redor da Flórida, estado do Texas, olha Los Angeles como é aqui, que é a região de Chicago, das grandes, né, dos grandes lagos. Então, gente, opa, como é que volta aqui agora? Né? Aí a gente vem aqui, ó, vamos aqui, olha, vamos para a Europa aqui agora, tá vendo? Então a gente vê aqui provavelmente é Paris, aqui deve ser Madrid, a capital, né? Por aqui deve ser Barcelona também, eu acho que Barcelona, parece que Barcelona fica na, na, no, na costa, né? Então a gente tem Portugal, aqui deve ser Lisboa, grandes cidades, aqui deve ser a Alemanha, olha como a Alemanha é bem mais populosa, tá na região da Alemanha aqui, Inglaterra, olha como tem gente aqui na Inglaterra, né? Se eu não me engano, tem 100
tantas milhões de pessoas na Inglaterra, tá? Então, e é uma ilha. Aqui nos países nórdicos, aqui você tem praticamente zero de população e só nas cidades mesmo é que tem gente, porque é onde tem estrutura para sobreviver. Aqui, pouquíssimo. Aí você tem aqui na região da Itália, ó, regiões aqui, provavelmente Roma, outras grandes cidades aqui, tá? E aqui você tem, olha como é denso essa região aqui, que é uma região aqui que é o que? Aqui é a África, aqui deve ser a Turquia, né? O encontro da Turquia com o Oriente Médio. Vamos ver aqui. Aqui o Oriente Médio é essa área toda aqui, né? Essa área toda aqui é o Oriente Médio, é exatamente a conexão da Turquia com o Oriente Médio, tá? A gente tem aqui no Egito, já está na África, tá certo? A gente olha para a Índia, olha para toda a Ásia. Tá vendo como é a Índia, gente? Olha só a população, 1,2 bilhão de pessoas na Índia. A China, apesar de ser altamente populosa, aqui a China fica nessa região aqui, tá? Olha também altamente populosa, apesar de ser enorme. Ok, boys and girls, então a gente vem aqui mostrar algumas curiosidades para vocês hoje, tá certo? E espero que tenham gostado da nossa aula, é um complemento aqui do que o Teacher Júlio fala pela manhã, mas anotando esses conceitos para a gente, quando for estudar para a nossa prova, a gente ter por onde estudar, tá certo? Vou estar mandando lá um Class App, lembrando a vocês da nossa aula e também lembrando do nosso homework. O nosso homework de hoje é vocês pesquisarem, tá certo? Uma cidade do mundo, escolha uma cidade do mundo, não tentei não escolher daqui de Pernambuco ou do Brasil, escolha uma cidade no mundo e façam uma pequena pesquisa da densidade demográfica de informações e lancem lá no Class App. Tá bom, boys and girls? Com isso, o Teacher Leo se despede de todos e deseja um ótimo fim de semana, mas antes, vamos assistir a aula e fazer a tarefa de casa, tá bom? Goodbye.